Continuando o reino protista, nós vimos que dentro deste grupo estão os protozoários e as algas. O protozoário é um ser vivo unicelular, então dentro desse grupo eu tenho uma célula organizada, que nós chamamos de célula eucarionte. Na grande maioria desse grupo, há seres unicelulares, mas também existem os seres multicelulares ou coloniais, que nós vamos ver hoje. Então, dentro do grupo dos protistas, que as algas estão classificadas, nós vamos ver as principais algas, as mais famosas, as mais recorrentes. Algumas características gerais. Elas podem ser uni- ou pluricelulares, são encontradas em água salgada ou água doce, lagos, rios, mares e ambientes úmidos, são consideradas a base da cadeia alimentar, vocês vão ver o motivo. Elas formam o chamado fitoplâncton. O fitoplâncton é um conjunto de organismos microscópicos aquáticos que têm a capacidade fotossintética e que vivem dispersos flutuando na coluna de água. Eles vão ter um importante papel na cadeia alimentar. Tá? Fito, a gente lembra que é planta. Existe também o zooplâncton, que são os animais microscópicos. As algas têm um importante papel na reposição de oxigênio na atmosfera, podem ser encontradas sozinhas ou em colônias, são eucariontes, como eu já mencionei, são capazes de realizar fotossíntese e têm uma importância econômica na parte industrial, né? Na parte de comestíveis, de cosméticos, farmacêutica, fotossintética e por aí vai. Elas são divididas em dois tipos. As unicelulares, nós temos as euglenas, dinoflageladas, diatomáceas e as algas douradas. E as multicelulares, algas verdes, pardas ou marrons e algas vermelhas. O primeiro grupo de algas que nós vamos estudar são as euglenas. As euglenas, nesse esquema aqui, vocês podem observar que elas possuem dois flagelos. Um longo que sai dela em si, é um reservatório onde é produzido o flagelo, e um mais curto que ele não sai, ele fica aqui dentro desse reservatório. Ela tem também o vacúolo contrátil, uma estrutura que também aparece nos protozoários, e tem como função tirar o excesso de água da célula. A maioria são de água doce, são unicelulares e autótrofas. Aqui uma aula prática de microscopia. São euglenas de água doce se movimentando, né, ricas em clorofila aqui dentro. Bom, o segundo tipo de grupo de algas são as pirrófitas ou dinoflageladas. Esse grupo ele faz um fenômeno lindo chamado de bioluminescência. A bioluminescência é a produção de luz por organismos vivos. Ela serve de comunicação biológica entre esses seres. Esse fenômeno, na próxima figura, é o chamado de maré vermelha. É um fenômeno ecológico, também chamado de amensalismo, um tipo de relação ecológica, onde algumas algas começam a se proliferar muito e liberam substâncias tóxicas que podem matar peixes e também é tóxica para o ser humano. Olhando esse dinoflagelado, a estrutura em microscópio de varredura, aqui é a movimentação dela também, numa aula prática, nós vamos ver algumas estruturas. Elas fazem parte de uma relação chamada de simbiose, que também é uma relação ecológica. As zooxantelas, que são microalgas, elas vão ajudar na formação do esqueleto de alguns animais, como quinidários, plateumintos, corais. Então, elas têm um papel importante na formação do esqueleto desses animais, essas microalgas zooxantelas. Terceiro grupo de algas unicelulares é o grupo das diatomáceas. Bom, as algas diatomáceas, elas são unicelulares ou coloniais
E elas são formadas principalmente por uma carapaça de dióxido de silício. E essa carapaça que é dividida em duas partes. A gente chama de válvulas, cada parte. Elas vão se encaixar. Nessa imagem, a gente vê claramente uma diatomácea. A imagem é vista de cima, né? Então, a outra válvula está embaixo e elas vão se encaixar. É como se fosse uma saboneteira antiga. Uma peça vai se encaixar na outra. E elas mesmas, mesmo sendo transparentes, como estão vendo aqui na figura, elas são fotossintetizantes. São capazes de realizar a fixação química da luz solar. Uma informação que pode te ajudar bastante a identificar esse tipo de alga é que elas reservam uma substância chamada de crisolaminarina. É uma substância que só as diatomáceas vão reservar. A parede celular delas é formada por dióxido de silício, como eu falei para vocês. Esse silício ele vai acumular conforme as algas forem morrendo. Onde que eles vão se acumular? Eu posso encontrar muito dióxido de silício nos oceanos e também nos lagos. À medida que essas algas vão morrendo, essas carapaças, essas paredes celulares cheias de sílica, elas vão se depositando e aí a gente chama de terra de diatomáceas, também conhecida como diatomito. A gente usa para várias coisas essa substância diatomito. É uma substância abrasiva, muito famosa, para a fabricação de tijolo e até mesmo de pasta de dente. Essas diatomáceas elas têm uma contribuição para o fitoplâncton de 25% da produtividade primária do ecossistema. Então, é como se fosse 25% de produção de oxigênio no ambiente onde elas estão presentes, certo? Aqui, o diatomito, que é uma rocha formada pelo depósito da carapaça, né, desse dióxido de sílica, de silício, das diatomáceas, e a pasta de dente, que é uma substância abrasiva, para conseguir remover o biofilme dental, que na verdade é a camada de tártaro que se forma na superfície do dente, e a dinamite também é fabricada com esse diatomito. Quarto grupo de algas unicelulares são as algas douradas, também conhecidas, recebem o nome de crisófitas. Elas têm essa pigmentação mais dourada por causa do acúmulo de carotenoides. É um tipo de pigmento mais amarelado e marrom. Elas também são fotossintetizantes e possuem 2 flagelos, geralmente. Onde que eu posso encontrar essas algas douradas? Elas são comuns de serem encontradas tanto em água salgada como em água doce. Elas são o que nós chamamos de algas mixotróficas. O que significa isso? Elas podem tanto fazer fotossíntese quanto se alimentar. Então, a gente fala que é um mix, uma mistura de autótrofo com heterótrofo. Elas podem ser unicelulares ou coloniais. Então, é uma alga bem famosa aí, com uma característica bem simples. Já passando para as algas pluricelulares ou multicelulares, no primeiro grupo nós temos as algas verdes. São as algas mais famosas, também conhecidas como clorófitas. Elas têm um pigmento muito famoso que é a clorofila, principalmente do tipo A e do tipo B. Por isso que ela tem uma semelhança com as plantas. Nessa imagem você consegue ver várias alguinhas com muita clorofila dentro. É uma coloração bem chamativa. A clorofila ela dá uma relação direta com as plantas. Então, a reserva nutritiva da alga verde também vai ser o amido. Por isso que em toda sequência evolutiva baseada em algas verdes, elas são consideradas parentes das plantas. Bom, elas podem ser multicelulares ou pluricelulares. E nessa imagem aqui de uma alga verde, nós temos a chamada de uva, com L. É uma alga que é muito comum no litoral brasileiro e o pessoal chama muito de alface do mar. Outra relação
importante das algas verdes no ambiente é o mutualismo. É uma relação ecológica obrigatória entre um fungo e uma alga. Então, a gente chama de líquen. É muito comum encontrar em casca de árvore, nos troncos, ambientes úmidos. Então, essa relação ecológica ela é entre uma alga e um fungo. A clorófita pode participar dessa relação. As algas pardas ou marrons. Bom, são as maiores e as mais complexas. Elas são multicelulares, né? São pluricelulares, são enormes as estruturas e visualmente é muito fácil de identificar ela. Elas são de maioria marinha, de origem marinha, e elas têm esse pigmento por causa do acúmulo de um carotenoide chamado fucoxantina. E a reserva nutritiva das algas pardas ou marrons não é o amido, como na alga anterior que a gente viu. É uma reserva que chama laminarina. E como você pode ver nessa imagem aqui, as algas pardas elas são gigantes. Eu também posso chamar elas de macroalgas, né? Macro, grande. Então, se um dia você estiver na praia e um negócio desse enrosca em você, na sua perna, você pode ter certeza que você vai ter um mini ataque cardíaco. Dá um medinho. Quando você olha uma alga parda assim, ela parece uma planta. Então, o pessoal confunde muito, porque elas possuem estruturas parecidas com as plantas. Falam que é uma planta marinha e, na verdade, não é. Ela é uma alga do reino protista. Existe um grupo muito interessante dentro das algas pardas, que são as chamadas de kelps. Floresta de kelps. O que seria? São algas pardas que podem chegar a até 60 metros de comprimento. Elas ficam fixadas no fundo oceânico e temos imagens como essa aqui, né? Parecido com essa daqui. Essas florestas no meio do oceano. São locais incríveis para se mergulhar, mas um pouquinho assustador também, né? Ao mesmo tempo. As algas pardas, elas são muito importantes, economicamente falando, consegue ter uma valorização importante. Ela pode ser vendida de várias formas devido às características que ela possui. Onde que essa alga é economicamente importante? Bom, eu consigo extrair dela substâncias como a laminarina, que é muito utilizada em sopas para ajudar na consistência. A outra substância importante é a algina. Aquelas balas de goma que consegue esticar, tem uma espécie de gelatina, mais ou menos. Elas têm um espessante natural que a gente tira dessa alga, que é essa substância chamada algina. Outro tipo de... aqui ó, um exemplo também de uma substância importante é a carragenana. É como se fosse um espessante parecido com Emustab, popularmente falando, que vende para fazer sorvete. Essa carragenana é retirada da parede celular dessas algas pluricelulares. O outro grupo são as algas vermelhas. Esse tipo de alga elas têm um pigmento fotossintético chamado ficoeritrina. Tem uma cor bem diferente dessa coloração avermelhada que vocês podem visualizar na imagem. Essa cor ela pode sofrer variações. E eu consigo falar também que essa alga é uma macroalga, tá? É uma alga grande. A reserva dessa alga vai ser o amido das florídeas, que é uma característica bem especial dessas algas vermelhas. Como eu já falei, essa alga é uma macroalga, então ela vai ser, consequentemente, pluricelular, né? Multicelular. E por incrível que pareça, eu consigo encontrar ela tanto em ambientes aquáticos como em ambientes terrestres, tanto em água doce quanto em água salgada e em ambientes úmidos. Então ela é uma alga bem legal. Ela tem uma importância econômica gigantesca. Para quem já comeu comida japonesa, aquela alga que envolve o sushi, chamada de nori, é uma alga vermelha, embora ela pareça preta, né? Porque ela foi desidratada,
passou pelo processo de indústria. Então, por que é tão bom comer essa alga? Ela é riquíssima em vitamina C. Outro tipo de substância retirada da parede celular dessas algas vermelhas, são o agar, é uma substância usada para fazer bases, para fazer gelatina, balas de gelatina, e também meios de cultura para o crescimento de fungos e bactérias em laboratório. Qual a importância no equilíbrio da natureza dessas algas? Bom, elas têm um importante papel no ecossistema, elas são a base da cadeia alimentar, servem de alimento para baleias, para microanimais, para peixes, são a base da cadeia alimentar. E também elas produzem 55% do oxigênio do planeta, né? Somadas, lógico, às espécies de algas marinhas e de água doce. É claro que as florestas dão uma grande ajuda, mas boa parte do gás oxigênio é consumida por lá mesmo, na floresta, na respiração e na decomposição de animais e plantas. E outro processo importante em relação às algas é o fenômeno chamado de eutrofização. Essa eutrofização ela se dá por um excesso de nutrientes na água, como por exemplo o fósforo e o nitrogênio, ou tem algum desequilíbrio na composição da água ali de nutrientes. Por exemplo, uma indústria lança efluentes lá na água e isso gera um desequilíbrio ambiental e vai gerar, consequentemente, uma proliferação excessiva de algas verdes ou alguma outra espécie. E essas algas, elas aumentam o número de micro-organismos, né, com a sua divisão celular, e isso leva à deterioração da qualidade dessa água. Então, ela vai formar uma camada espessa na superfície, impedindo a penetração da luz solar e afetando as espécies que vivem lá no fundo. Certo? É isso então. Façam um resumo, vou passar as orientações para vocês pelo arquivo PDF e é isso aí.